Bem-vindo ao Melhor Idade Cristã. Aqui, o tempo e a fé se encontram para revelar a profundidade do Evangelho em cada fase da vida. Antes de mergulharmos no que Jesus diria sobre as amarras de um perdão não entregue, quero que você se sinta em um lugar de repouso e verdade. Se esta palavra tocar a sua alma, se encontrar um eco na caverna do seu coração, você pode deixar o seu like e inscrever-se no canal. Este gesto simples ajuda esta mensagem a alcançar outras almas que também precisam de libertação. A pergunta que faz alma envelhecida é: se toda a vida é um rio que corre para o oceano da eternidade, por que o coração ainda consegue ser um pântano onde velhas dores se recusam a secar? Aos 50 anos e além, a jornada não deveria ter já decantado os ressentimentos, transformando a areia movediça do passado em solo firme para os passos finais? O que sente é a estranha e silenciosa contradição de uma fé madura que ainda carrega as cicatrizes abertas de uma ofensa juvenil, como uma múmia de dor embalsamada na cripta da memória. Você carrega este peso que não é visível na sua rotina, um fardo interior que se manifesta como uma constante e sutil fadiga na oração. O nome daquele que o feriu, a cena da traição, a palavra não dita que ecoa há décadas. Tudo isso não é apenas uma recordação, é um hóspede indesejado que se recusa a deixar a sua mesa. Você se ajoelha, suplica a Deus por libertação, e a resposta que parece retornar é o silêncio denso e a persistência da dor, gerando uma confusão amarga. Como é possível ter caminhado tanto com Cristo, ter testemunhado tanto da sua graça, e ainda assim encontrar esta fortaleza inexpugnável dentro de si, onde o perdão é proibido de entrar? A sua angústia não é a falta de vontade de perdoar, mas a incapacidade de sentir o perdão. É a luta mental entre a lei de Cristo, que ordena a soltura do cativo, e o instinto humano, que insiste em manter a justiça da própria ferida. A sua alma clama por repouso, mas a memória, como um guarda implacável, nega a entrada. É como ter construído uma casa de fé, sólida e alta, mas mantendo um único quarto trancado no porão, onde reside o fantasma do seu ofensor. Quando o mestre caminhava pela terra, ele conhecia este tipo de memória cativa. Ele via corações que não conseguiam perdoar os 10.000 talentos e por isso não conseguiam liberar os 100 denários. Ele observou a alma humana, essa criatura de barro e glória, sempre disposta a receber o indizível, mas resistente em entregar o mínimo. Em seu discernimento íntimo, ele não via a falta de perdão apenas como uma falha moral, mas como uma doença autoimposta da alma. Aquele que não perdoa não aprisiona o outro, ele aprisiona a si mesmo. Olhe para Jesus na cruz. Sua atitude não foi de espera por uma petição de desculpa. Seu silêncio não foi de ressentimento, foi de autoridade sobre a ofensa. Ele estava sendo dilacerado e, no entanto, sua primeira palavra não foi um gemido, mas uma libertação. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não estava negociando, nem estabelecendo uma condição. Ele estava simplesmente ativando a lei espiritual mais alta. A cena bíblica não é apenas um exemplo de perdão, é a revelação de que a cruz é o único lugar onde a ofensa perde a sua autoridade sobre o ofendido. A sua oração não foi um ato de bondade tardia, mas um ato de soberania imediata, um grito que rasgou o véu da inimizade e desarmou o poder destrutivo da mágoa, mostrando que a verdadeira vitória não reside em reter o direito de estar certo, mas em entregar o peso de carregar o erro alheio. A essência do perdão, tal como Jesus a viveu, é a renúncia silenciosa à vingança, a desativação do veneno que o ofensor inadvertidamente lhe entregou. Há um segredo divino sobre essa dor. O perdão não é um sentimento que precede uma ação, é um decreto da vontade que convida o sentimento a se render. A libertação não vem quando você sente que a pessoa merece ser livre, mas quando você declara que você merece ser livre daquela pessoa. O seu coração transformou a ofensa em uma fonte de identidade. A dor não perdoada tornou-se parte do que você acredita ser.
A chave teológica simples e transformadora é esta: a maturidade da fé não é medida pela sua capacidade de evitar feridas, mas pela sua velocidade em transformá-las em mananciais de graça. O perdão, a esta altura da vida, é o reconhecimento de que o tempo de alimentar o passado acabou, chegou o tempo de construir a herança. Pense no deserto, lugar de purificação e silêncio. Ali, a areia não guarda as pegadas por muito tempo. A ofensa é uma pegada no deserto da sua alma, e Deus, em sua sabedoria, permite que o vento do tempo a apague, mas a sua resistência em soltá-la é o que impede a ação purificadora desse vento. Deus não se afasta no silêncio da sua luta. Ele concentra a sua presença na parte mais ferida do seu ser, aguardando que você entregue a Ele a única coisa que Ele não pode forçar: a sua decisão de ser livre. Se você permanecer com esta mensagem até o fim, descobrirá que a raiz do seu problema não é o seu ofensor, mas a sua própria recusa em entregar a Deus a última chave do porão, a chave que guarda não a dor dele, mas a sua. Esta dificuldade que você enfrenta, essa sensação de ter um reservatório de fé quase vazio justamente na área do perdão, revela algo ainda mais profundo sobre a sua caminhada. A fé, quando não está acompanhada da libertação das amarras passadas, torna-se uma oração seca. Você se inclina em súplica, mas as palavras parecem ricochetear no teto, sem atravessar o véu. O seu interior se sente como uma caverna escura e fria. Por fora, a vida pode parecer ordenada. Por dentro, a alma se sente paralisada, presa a um ciclo de repetição mental da injustiça sofrida. O tempo, ao invés de curar, parece ter petrificado a ferida. O envelhecer, que deveria trazer serenidade, traz uma pressão incômoda, a urgência de resolver o que foi postergado, o medo de levar para a eternidade aquilo que deveria ter sido dissolvido no tempo. O que o Evangelho revela é que o maior engano da alma é pensar que o perdão é um favor que se faz ao outro. Esse pensamento é o que sustenta sua resistência. Você acredita que, ao perdoar, estará inocentando seu ofensor ou diminuindo a gravidade da sua própria dor. Essa é a velha mentalidade humana, a balança que insiste em pesar culpas e débitos. Mas Jesus, em seu olhar de profunda compaixão e conhecimento da psique humana, via o perdão como um ato de autoconservação espiritual, uma defesa vital contra a autodestruição lenta. Lembre-se dele no Getsêmani. Ali, a dor não era a ofensa de terceiros, mas a angústia indizível da traição iminente, da negação de Pedro, do abandono de todos os seus mais próximos. Ele sabia o que viria. O Getsêmani não foi apenas um jardim de oração, foi o laboratório onde ele processou a dor e solidão absolutas antes que elas se manifestassem. Seu suor, como gotas de sangue, revela a intensidade desse processamento interno. O que ele fez naquele momento? Ele não se concentrou naqueles que o feririam, mas na vontade do Pai. Ele moveu o foco da ferida para o propósito. O segredo de Deus, a revelação profunda que transforma a perspectiva é esta: no silêncio da dor não resolvida, Deus não se cala, mas concentra o seu chamado para que você mude o foco, da ofensa para a sua própria filiação. Ele está lhe dizendo: não olhe mais para quem o feriu, olhe para aquele que o redimiu. Jesus lida com a nossa dor da falta de perdão não com repreensão, mas com o convite a um ambiente espiritual de profunda entrega. O perdão não é apagar o passado, é, metaforicamente, transformar o deserto da sua memória, onde a mágoa resseca tudo, em uma paisagem irrigada. A ofensa é a raiz seca, o perdão é a água que você joga sobre ela, não para que a raiz volte a viver, mas para que você possa continuar a frutificar. Amplificação simbólica nos leva à figura do mar da Galileia, agitado e furioso, onde Jesus no barco dormia, Marcos 4, 35-41. O seu coração agora é como aquele barco sendo açoitado pelas ondas da injustiça do passado. Você se pergunta se ele está alheio, se ele não se importa com o seu tormento interior. Mas ele está ali, dormindo um sono de confiança. O sono de Jesus não era indiferença, mas o testemunho de uma alma que já havia resolvido todas as tempestades internas.
Ele estava em pleno repouso porque sua identidade não dependia da paz das circunstâncias externas. O convite é para que o acorde, sim, mas com a fé de que ele tem autoridade não só sobre a tempestade no mar, mas sobre a tempestade incansável que insiste em devastar a sua paz interior, a tempestade da memória não resolvida. Finalmente, a fé cansada, a oração sem fervor, o envelhecer que pesa, são todos sintomas de que você ainda está tentando carregar a ofensa sozinho. Você está sendo carcereiro de si mesmo. O seu problema não é que Deus se afastou no silêncio, é que você se afastou dele ao abraçar a sua ferida como uma companheira. É a hora de entregar o barco, de parar de remar contra as ondas da sua amargura. A alma resiste porque confunde a concessão da graça com a anulação do dano, um pensamento equivocado que precisa ser exposto à luz. A crença profunda que o prende é a de que reter a mágoa é o último refúgio da justiça pessoal. Você teme que, ao soltar a ofensa, estará declarando que a dor não foi real, que o crime não foi grave, que o seu sofrimento foi em vão. É o último elo com a narrativa de vítima. Você veste a coroa de juiz, e o ressentimento é o seu trono silencioso, mas é um trono forjado no fogo da amargura, pesando mais a cada dia. O pensamento errado é este: se eu perdoo, eu o absolvo. A verdade, o princípio libertador, é que você não possui o poder de absolver ou condenar ninguém no tribunal divino. A única coisa que lhe é permitido fazer é liberar a si mesmo do encargo desse julgamento. Chega o momento da mais alta lei espiritual, que define a liberdade do cristão maduro. É a lei da transferência soberana. No ato de entregar a dívida, você liberta a sua própria alma da prisão do credor. Perdoar não é um sentimento, mas um ato de soberania. Você retira o nome da pessoa da lista dos seus devedores pessoais e o coloca na lista dos que serão tratados pela mão do justo juiz. Ao fazer isso, você não o deixa impune. Você apenas deixa de ser o executor da dívida. Você retira a âncora enferrujada que mantém o seu navio de fé atracado no porto escuro de um passado que já deveria ter ficado para trás. A maturidade não nega a ferida, mas a recontextualiza sobre o manto da redenção. No seu abandono do direito de julgar, Deus aproxima o seu descanso. No seu ato de soltura, ele aprofunda a sua paz. É aqui que o véu da ilusão se rasga e a virada emocional acontece, suavemente, não com um grito, mas com um suspiro de reconhecimento. O alívio que inunda o coração não vem da resolução do passado, mas da libertação do futuro. Você percebe que o seu ofensor durante todos esses anos não estava preso por você, mas era a sua prisão. A parede que o separava da plenitude não estava do lado de fora, mas dentro do porão da sua própria alma. A verdadeira justiça não é a punição dele, mas a sua libertação. O mestre então lhe faz um chamado íntimo, direto, que ressoa nas profundezas. Volta ao descanso. Ele não exige que você esqueça o caminho, mas que abandone a carga. Ele não pede que você minta sobre a dor, mas que entregue a ele o direito de ser o curador e o vingador, pois a ele pertence a vingança e a reparação. Esse chamado não é um mandamento legalista, mas um convite urgente à comunhão. Um retorno ao lugar de repouso, onde a sua identidade é exclusivamente definida por quem ele é, e não pelo mal que lhe fizeram. O que ele ensina é que a verdadeira força não está em suportar a dor, mas em ter a coragem de largá-la, confiando o peso ao Pai. Eu faço este trabalho, esta entrega de palavras que buscam a profundidade da alma para alcançar o máximo de corações com a verdade libertadora. Se esta palavra, que rasgou as camadas da sua resistência e o convidou ao descanso do Mestre, abriu algo novo dentro de você, e se sentir no coração que esta mensagem precisa ser ouvida por outros, você pode se inscrever. É uma forma silenciosa de dizer: eu recebi e quero que mais pessoas recebam. O importante é que você siga o convite à paz. O chamado ao descanso é o ponto de partida para a transformação interna, mas é você quem precisa dar os passos. A verdade revelada é que a porta do porão, onde a mágoa foi trancada, não se abre por uma chave mágica, mas por um ato contínuo da sua vontade.
E agora é você quem precisa decidir se permanece na superfície, arrastando o peso de uma dívida que já foi paga por outro, ou se desce à profundidade, onde o Espírito sussurra o significado da liberdade plena. O perdão nesta fase da vida não é um evento único, mas uma postura diante do horizonte. É virar o rosto do passado e fixar o olhar na herança que lhe espera. O que você fará com o território da sua alma que acaba de ser libertado? Você pode tentar reocupá-lo com a mesma dor reembalada, ou pode transformá-lo em um campo onde as sementes da esperança madura começarão a florescer. O caminho se torna contemplativo. Todas as feridas, todas as traições, todos os anos de ressentimento que você carregou não foram em vão. Elas serviram como o contorno escuro que agora revela a intensidade da luz de Cristo em sua vida. Não se trata de justificar o mal que sofreu, mas de honrar a graça que o sustentou, apesar dele. Recolhemos os fios desta jornada, a contradição da fé madura que ainda dói, o sono de confiança do Mestre em meio à tempestade, a lei da soberania que transfere o juízo para Deus. Cada ponto converge para um único lugar, a entrega. Não é a ausência de lembrança que define o perdão, é a ausência de poder destrutivo daquela lembrança. Você não esquece a cicatriz, mas ela deixa de ser uma fonte de sangramento para se tornar um testemunho da cura que recebeu. A verdadeira maturidade espiritual se manifesta quando seu coração se torna o lugar onde Deus não apenas perdoa os seus erros, mas também onde Ele lhe dá a força para soltar os erros alheios. Sua jornada agora não é a busca por um esquecimento forçado, mas a expansão de uma paz interior que absorve o passado sem ser consumida por ele. O convite é para uma vida onde a sua história não é mais ditada pela dor que recebeu, mas pela graça que você escolhe dar. Permita que o Espírito Santo transforme a história em lição, a lição em sabedoria e a sabedoria em um legado de liberdade para os que cercam. Que o restante do seu tempo seja a prova viva de que a última palavra sobre a sua vida não pertence à ofensa, mas à redenção. A liberdade não é a ausência de marcas, mas a plena posse do seu próprio espírito. O ato de fechar a porta do passado que acabamos de contemplar não é apenas um adeus à mágoa, é a redefinição de como o sol se levanta sobre os seus anos restantes. O que se manifesta após o decreto soberano de entrega é a mais profunda forma de mordomia espiritual que um coração maduro pode exercer. Você não está apenas curado, está organizado. A energia que antes era drenada para sustentar a fortaleza do ressentimento, para manter o ofensor preso na sua cela interior, agora é realocada para o florescimento do seu próprio jardim da alma. Pense na metáfora do vinho. O tempo não enobrece o vinho que não foi cuidadosamente preparado e selado, ele o avinagra. Da mesma forma, a maturidade não aprofunda o caráter que insiste em manter as feridas abertas. A verdadeira sabedoria dos 50 anos não está em ter vivido mais, mas em ter resolvido melhor o que foi vivido. O perdão a essa altura é o fermento que transforma a acidez da recordação em uma doçura robusta de aprendizado. Você descobre que o Espírito não o chamou para ser um colecionador de injustiças, mas um destilador de graça. Sua missão é extrair o óleo sagrado da experiência, e não o veneno. O silêncio que se segue à entrega da dívida é diferente do silêncio da confusão. Este novo silêncio é a assinatura da paz, o som da autoridade restaurada. É o momento em que a sua alma finalmente entende o que significa lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Não é uma transferência temporária, mas uma renúncia perpétua ao fardo de ser o seu próprio salvador e juiz. A libertação permite que o seu olhar se eleve para além das sombras da memória e se fixe na luz da promessa que nunca envelhece. A pessoa madura não nega a existência das sombras, mas se recusa a morar nelas. Ela reconhece o dano, mas vive na reparação. Você começa a perceber que a ausência do peso da mágoa é a maior contribuição que pode oferecer ao seu legado. Como você pode transmitir fé e esperança aos seus descendentes se a sua própria alma carrega uma corrente enferrujada do passado? O legado da fé não são as palavras que você profere, mas o estado de espírito que você irradia. Um coração liberto da amargura é o testemunho mais eloquente do poder regenerador do Evangelho. É um farol de integridade espiritual.
A lição final, o fruto desse aprofundamento, é a compreensão de que a sua vida não é definida pela extensão dos seus anos, mas pela intensidade da sua entrega. Ao perdoar o que parecia imperdoável, você não apenas libertou o outro, você garantiu a sua própria passagem, leve e desimpedida, para os anos mais sagrados da sua existência. Você trocou o peso da coroa de juiz pela leveza da coroa da vida, que só pode ser usada por aqueles que encontraram repouso na justiça do Pai. Esse é o caminho. Se você chegou até aqui, é porque a decisão de soltar o peso do passado já começou a ser formada em seu coração. Eu o convido a selar essa entrega. Compartilhe um único aprendizado que esta mensagem lhe trouxe sobre o perdão aos 50 ou mais anos. Seu comentário não é apenas uma resposta, é o ato de testemunhar que, finalmente, a porta do porão da memória foi aberta e o descanso do Mestre foi aceito. A libertação que se manifesta não é o fim da caminhada, mas a inauguração de uma nova forma de navegar no tecido do tempo. Até agora, você navegou sob o peso de um lastro desnecessário, com o olhar fixo na esteira que o barco deixou para trás. O custo dessa retrospectiva constante foi a perda da visão do horizonte, a incapacidade de distinguir a estrela guia da miragem da turbulência superada. Mas a fé que amadurece reconhece que a bússola deve apontar para o destino eterno e não para o ponto de partida doloroso. A idade avançada, neste novo contexto de coração liberto, transforma-se na grande oportunidade de recalibrar a alma, alinhando a percepção do tempo humano, Cronos, com o tempo divino, Kairos. A experiência da injustiça, quando liberada, torna-se um portal, um ponto de inflexão que marca o fim da escravidão ao o que foi e o início da imersão no o que é. Pense na longevidade como a fase de colheita da alma. O que você está colhendo não são bens perecíveis, mas a qualidade da sua paz interior. Cada ato de soltura do erro alheio é uma semente de serenidade plantada que agora irrompe em quietude inabalável. O passado não desaparece, seria uma negação da sua história, mas a sua função é reescrita, de fonte de sofrimento contínuo para manual de gratidão radical. Você não é grato pelo que sofreu, o mal não exige gratidão, mas você é grato pelo poder indizível que Deus demonstrou ao sustentá-lo através do sofrimento e, mais crucialmente, ao libertá-lo da amarra da retaliação que você mesmo teceu e mantinha. Você descobre que o Espírito o chamou para ser um alquimista da graça, transformando a dureza da experiência em azeite de unção, e não um mero colecionador de feridas que as exibe como troféus de vítima. O silêncio que se segue à entrega da dívida não é um vazio, é a assinatura da paz, o som da autoridade restaurada do Filho de Deus em seu ser. É o momento em que a sua alma finalmente compreende o que significa lançar sobre ele toda a vossa ansiedade, 1 Pedro 5,7. Não é uma transferência temporária de fardo, mas uma renúncia perpétua ao papel arrogante de ser o seu próprio salvador, juiz e vingador. A libertação permite que seu olhar se eleve acima das sombras da memória e se fixe na luz da promessa, que é a única realidade que não envelhece. A pessoa que alcança essa liberdade madura não nega a existência das sombras passadas, mas se recusa a morar nelas. Ela reconhece a cicatriz, mas vive na reparação, sabendo que a justiça final pertence a um tribunal maior e mais perfeito. O Mestre, ao nos falar sobre perdão, estava nos legando o segredo da imortalidade da paz. A mágoa e o rancor persistentes são parasitas temporais que se alimentam vorazmente do seu futuro e enfraquecem o seu presente, impedindo que você viva o agora com a plenitude da sua vocação espiritual. À medida em que você avança na sua fé, livre desses pesos, é a medida em que você se alinha com a perspectiva de Deus, para quem o tempo é apenas um segmento da sua vastíssima eternidade. A sua decisão, aos 50 anos ou mais, de perdoar o que parecia imperdoável, é um ato de sabedoria cósmica, pois você está priorizando o eterno sobre o transitório, a liberdade da alma sobre a satisfação momentânea do ego ferido. Você se torna um guardião de uma verdade mais profunda e eficaz,
A memória purificada é a matéria-prima da intercessão silenciosa. Em vez de repetir a cena da injustiça em sua mente, transformando-a em munição para a ira, você tem agora a capacidade de refinar aquela lembrança em uma oração intercessória. Não é apenas perdoar o indivíduo que o feriu, mas libertar a sua alma da necessidade de carregar o bardo desse indivíduo. A sua vida ganha um propósito renovado, ser um canal e não um reservatório estagnado. Esta é a beleza da teologia da longevidade. O tempo que lhe resta não é apenas uma contagem linear, mas um espaço expandido para a íntima comunhão com o Pai. A sua história, marcada por superações e finalmente libertada da amarra, torna-se um reservatório de sabedoria que não lamenta o que foi perdido, mas celebra o que foi ganho na luta. Sua liberdade final reside no conhecimento inabalável de que sua paz não é negociável, pois ela foi estabelecida por um preço infinito e selada pela sua escolha consciente de não renegociar o que foi entregue a Deus. Você está entrando gradualmente no porto final, o estágio da vida onde a única vestimenta permitida é a leveza do espírito. A maior honra não é a ausência de tempestades na vida, mas chegar com as velas da alma inteiras, sem o peso da carga que deveria ter sido abandonada há muito tempo. Sua herança agora é a leveza inegociável da alma que perdoa, e assim reina em paz. Este é o caminho mais elevado que a fé madura pode trilhar. A leveza inegociável da alma que perdoa não é um estado adquirido de uma vez por todas, mas uma disciplina do espírito que precisa ser exercida a cada amanhecer. A mente, por natureza, é um terreno fértil para as ervas daninhas da autorrecriminação e da lembrança reativa. O antigo eu, aquele que se identificava com a ferida, não desapareceu completamente. Ele apenas perdeu a sua cidadania em seu coração. É aqui que reside a última e mais sutil das batalhas, a vigilância para não reabrir a porta que Jesus o ajudou a fechar. A sua jornada agora é marcada pela santificação do cotidiano. Não espere grandes trovões ou revelações espetaculares. A manutenção da paz se dá no ato humilde de receber o presente como a única porção de tempo que realmente lhe pertence. A sua fé madura, forjada nos longos anos, ensina que a cada manhã Deus oferece uma hóstia do presente, um pedaço fresco do seu kairos que não está contaminado pelas mágoas de ontem. Aceitar o pão diário da entrega é dizer a Deus: hoje o meu julgamento permanece suspenso e o meu coração continua desocupado para a sua presença. A ofensa antes era o seu pão de cada dia, agora é o reino de Deus. O perigo da longevidade libertada reside na complacência. Você perdoou o grande trauma do passado, mas e os pequenos espinhos da irritação, da impaciência, do pequeno julgamento alheio que ainda insiste em brotar? Aquele que aprendeu a soltar uma montanha deve ter mais facilidade em soltar um grão de areia, mas o ego é mestre em disfarces. O ato de perdoar o passado distante deve treiná-lo para perdoar o presente imediato. O deslize do cônjuge, a lentidão do serviço, a palavra áspera não intencional. A paz que você conquistou é o espelho que agora reflete a verdade. Não há perdão completo enquanto houver retenção seletiva. O desafio agora é viver o perdão como um reflexo instintivo e não mais como uma decisão dolorosa e calculada. A sabedoria adquirida exige que você não negocie a qualidade da sua paz em troco da satisfação passageira de estar certo em uma pequena disputa. O mestre, em sua sabedoria, ensinou a orar pela libertação das dívidas como nós liberamos nossos devedores. Essa lei não é apenas sobre a grande dívida do passado, mas sobre a proporção do perdão em cada dia da sua vida. O vaso de barro que você é, aunque curado e selado, é testado diariamente pela pressão das circunstâncias. Se o vaso ainda tem rachaduras de ressentimento, por menores que sejam, a paz que o enche tenderá a vazar. O perdão, portanto, é a argamassa constante que mantém o seu vaso inteiro para o propósito final. Não é um evento, é a manutenção da sua santidade. A disciplina da longevidade é a intercessão reversa. Quando a lembrança do erro antigo tentar se infiltrar, não a lute diretamente, mas a use como um gatilho para a oração de bênção. Abençoe aquele que o feriu. Esta não é uma atitude ingênua, é a mais alta forma de guerra espiritual,
pois desarma a última arma que o inimigo tem contra a sua paz, a sua própria memória. Ao abençoar, você desvincula completamente a sua identidade da dor, reafirmando que seu valor não é definido pelo que lhe fizeram, mas pelo que Jesus fez por você. Você troca o veneno da lembrança pela cura da oração. A sua herança agora é esta: viver o restante dos seus dias como um rio que corre, sem represar as águas passadas. O rio não olha para trás para onde as pedras o feriram, mas flui em direção ao oceano. Sua função é dar vida e não guardar mágoa. Sua sabedoria é o silêncio que não precisa provar nada a ninguém. Seus anos restantes são um testemunho mudo, mas poderoso, de que o perdão é a única chave que abre a porta para o futuro eterno, e a sua verdadeira idade não é contada pelos anos, mas pela profundidade da sua liberdade. Sua jornada está completa, e agora ela se torna o caminho para os outros, um mapa de paz traçado no tempo. Depois de atravessar o vale da mágoa e subir a encosta da entrega, você chega à colina da calma. Não é o pico do êxtase, mas o lugar onde a alma finalmente descansa, sabendo que já não tem mais nada a provar ou a reter. Essa quietude conquistada é a sua nova atmosfera, a prova silenciosa de que a verdadeira jornada não é para fora, mas para dentro, e que o maior feito do espírito não é o que ele conquista, mas o que ele solta. O que se revela nessa altura da caminhada é a beleza da identidade desimpedida. O antigo hábito de definir a si mesmo pela dor que lhe infligiram, o filho abandonado, o traído, o lesado, finalmente se dissolve. O espelho da sua alma não reflete mais a imagem do que o passado fez de você, mas a verdade imutável do que Deus diz que você é, amado, completo e livre. Essa liberdade é um ato de humildade radical. A aceitação de que a sua história, com todos os seus erros e os erros alheios, não é maior que a história da redenção. O seu vaso de barro, agora inteiriço, está pronto para ser enchido não com a água salgada das lágrimas antigas, mas com a plenitude da presença. A disciplina de manter-se nesta colina da calma exige que você vista o escudo da simplicidade. O mundo está sempre clamando por complexidade, por drama e por justificativas intermináveis, mas a alma liberta busca o essencial. O seu testemunho agora é feito mais de silêncio do que de palavras. É a ausência de amargura que fala mais alto do que qualquer sermão. Aquele que verdadeiramente perdoou não precisa falar sobre o perdão, exceto como uma oferta de libertação aos outros. Essa quietude é o som da plenitude, a frequência da alma que não busca mais preencher vazios. Na sua idade avançada, essa paz se torna um tesouro de valor inestimável. Você não tem pressa, pois o seu tempo não é regido pela urgência humana, mas pela paciência divina. A sua presença irradia uma serenidade que desarma o frenesi do mundo, e a sua vida se torna um convite vivo à confiança. Você se torna sem pretensão um terapeuta da alma para aqueles que o cercam, pois carrega a evidência de que a cura é possível e a memória pode ser reescrita pelo amor. A última revelação espiritual é que o perdão, em sua forma mais pura, é o único ato humano que imita o divino na sua essência mais profunda, a capacidade de não usar o poder da justiça para o próprio benefício. Você, que tinha o poder de reter a dor, escolheu não usá-lo. Essa é a coroa da entrega, a honra reservada àqueles que entendem que a verdadeira realeza do espírito está em abençoar, mesmo quando a ferida ainda pode ser sentida. Essa é a última palavra do Mestre sobre o assunto. A sua leveza é o nosso único fardo. A verdadeira grandeza reside em entregar a Deus a última chave, a do seu próprio direito de julgar, e aceitar que a única coisa que lhe resta é o repouso. Se esta profunda meditação encontrou solo fértil em seu espírito, e se você sente que a última amarra da dor finalmente se soltou, eu peço que você ancore essa transformação. Que a sua liberdade seja um farol para quem navega na escuridão. Eu criei uma frase que resume a verdade que você encontrou.
Minha paz não é negociável, ela foi paga. Eu o convido a deixar essa frase nos comentários agora mesmo, como um ato de fé e um selo público da sua libertação. Ao declarar essa verdade, você a fixa não apenas no tempo, mas na eternidade. A jornada que empreendemos levou você à redescoberta do seu próprio espírito, à revelação de que a plenitude da fé não está na ausência de erros, mas na maestria de soltá-los. O que resta agora é selar essa obra com a qualidade da vida que você decide viver daqui em diante. A alma que perdoou o imperdoável entra em uma fase de última refinada, onde a presença de Deus se manifesta não no extraordinário, mas na beleza sublime do ordinário. Você se torna um espelho polido, que não retém a sujeira das impressões passadas, mas reflete a luz inalterada da verdade. O seu tempo, agora, é a sua herança visível. Cada dia é um sermão silencioso sobre o poder do Evangelho para desatar os nós mais antigos e mais apertados. Você não precisa de palavras grandiosas para testemunhar. Basta a ausência de amargura em seu olhar, a quietude firme em sua reação. O perfume da ausência de dívida é sutil, mas inconfundível. Ele exala a fragrância de uma alma que, tendo sido perdoada de um débito impagável, escolheu estender a mesma graça ao universo que a feriu. Essa escolha é o ápice da liberdade. Essa liberdade final traz consigo o dom da simplicidade radical. As prioridades se purificam de forma irreversível. O que era urgente se torna secundário, o que é eterno assume o centro. A sua mente, antes um campo de batalha, torna-se um claustro de oração, um lugar de encontro íntimo. O seu foco migra do ter para o ser, do fazer para o contemplar. É o estágio onde a fé não se demonstra por feitos, mas pela qualidade inabalável do seu ser. Essa é a consumação da maturidade teológica. Entender que o ato de perdoar não é uma condição para a graça de Deus, mas a resposta inevitável à graça que já foi derramada sobre você. Você se torna um exemplo vivo de que a última palavra do seu destino não pertence ao opressor do passado, mas ao amor que o chama para o futuro. Sua vida, liberta do peso da queixa, se transforma no canto do cine da alma, uma melodia suave, mas potente de aceitação e paz. É a aceitação de que nem tudo foi resolvido como você planejou na época da ofensa, mas tudo foi cumprido conforme o propósito soberano de Deus para a sua santificação. A sua paz, agora inegociável, é o seu passaporte. Ela garante que ao se aproximar do silêncio final da existência terrena, você não terá que carregar consigo o fardo de uma injustiça retida. O tempo de armazenar mágoa acabou, o tempo de viver a leveza começou. Que a sua memória não seja um museu de dores, mas uma biblioteca de lições transformadas em louvor. A verdadeira riqueza do espírito é a ausência de sofrimento perpétuo.